Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu sou o Zé Farias, muito obrigado por estar no meu canal. E o objetivo desse vídeo com essa mensagem é edificação para as nossas vidas. Nós já iremos falar do Whindersson Nunes, como você viu aí no título, mas me permita, em poucos minutos, te contar uma história. O meu irmão na fé, Fábio, ele é baterista na banda da igreja que ele congrega, que ele serve. E anos atrás, ele foi convidado para participar de uma gravação, de um evento, com outro irmão na fé de outro ministério. E quando ele chegou lá, esse artista gospel era o Robson Monteiro. Lembra do Robson Monteiro, que se destacou no Raul Gil, o Anjinho? E quando chegou lá, ele recebeu a informação do próprio Robson. O Fábio contou isso para mim, para uns amigos meus, que o Robson disse assim: olha, aqui eu sou um artista, eu não quero que vocês digam que eu sou crente não, que eu sou cristão não. As pessoas não sabem, e aqui é um teste, é uma gravação, é um evento, porque seria um teste também para ir para o Raul Gil. Ele disse que quando ele ouviu aquilo, ele disse assim: isso não está bem. Isso não é de Deus. Esse cara é um homem de Deus e agora ele está querendo virar um 007, um cristão camuflado. Isso não vai dar bem, isso não vai dar bom. Ele fez aquele evento angustiado, triste. E ele falou que poucos meses depois o Robson Monteiro estava no Raul Gil. E lá no Raul Gil, ele não se apresentava como um homem de Deus, como um cristão, mas como um cantor. Fez muito sucesso, gravou música secular, e anos depois ele foi acometido de uma enfermidade que ele foi parar na UTI. E no testemunho dele, do Robson, ele diz que lá na UTI, sem força nenhuma, uma mulher de Deus que trabalhava no hospital chegou para ele e disse assim: agora você tem tempo para Deus, né? Agora você está aqui, agora você tem tempo, agora não tem para onde correr, agora você só tem uma saída: recorrer a Deus. E ele disse que ali ele discerniu que era Deus falando com ele, chamando ele de volta para ter comunhão com Deus e não desejando as iguarias do rei, não desejando a glória desse mundo. Isso é o testemunho do próprio Robson, e o meu irmão Fábio confirmou isso para mim e para alguns irmãos meus. Agora, voltando aqui para o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes é aquele cara que você tem acesso aí para ver ele mesmo falando que por 10 anos ele congregou e serviu na igreja Assembleia de Deus lá no Piauí. Ele foi um jovem que teve experiências com Deus, que ele viu a manifestação do poder de Deus. E ele disse no Vilela: era muito bom, eu tinha paz, era maravilhoso. A gente era usado por Deus e abençoava outras vidas. Mas de repente ele desejou a fama, desejou o dinheiro, desejou mudar de vida, desejou. E ele não teve o discernimento de que só era possível continuar tendo paz em comunhão com Deus, esperando Deus agir. Então outras portas se abriram e ele foi embora. Então ali ele virou o pródigo, o filho pródigo. Andou por muitos lugares, ganhou muito dinheiro, ganhou fama, mas ele começou a gastar o dinheiro dele, viver a vida dele de forma que não agrada a Deus. A gente tem que tomar cuidado para as palavras aqui. Então ele viveu esse tempo todo e ainda está no mundo. E agora ele está numa situação difícil, tem tudo, mas é pobre. Tem tudo, mas não tem nada. Por quê? Porque longe do Pai não tem saída. Longe do Pai não se tem paz. Longe do Pai não se tem perspectiva de uma vida boa, embora tenha tudo. Porque é possível que alguém esteja assistindo esse vídeo ou você tenha visto reportagem e você se pergunta, ou alguém se pergunta, como é que o cara tem jato, mansão, dinheiro, fama, tem tudo e tem a necessidade de se internar num hospital psiquiátrico? Porque entra o que o Senhor Jesus falou. Eu quero meditar com você sobre o que o Senhor Jesus falou para situações como esta. Em João, e o que Jesus falou foi repetido por João, Mateus e Marcos.
e Lucas. João diz assim, ó, João escrevendo sobre o que Jesus falou. Jesus falou, eu sou a videira, eu sou uma árvore. Vós os ramos, tipo assim, eu sou a videira, a árvore, você é o ramo dessa árvore. Aí ele diz, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Jesus disse, eu sou a videira, você é o ramo. Se você permanecer em mim, eu em você, você vai dar muito fruto. E Jesus diz o porquê. Ele diz, porque sem mim nada podeis fazer. Alguém pode dizer assim, não, mas tem ateus que ganham muito dinheiro. Que história é essa que Jesus falou que sem ele ninguém pode fazer nada? Ninguém pode fazer nada que os frutos sejam frutos permanentes e tenha paz se não estiver ligado a Jesus. As pessoas podem até ganhar muito dinheiro e fama, mas desligando-se de Deus, da comunhão, esses frutos não são duradouros. Não há satisfação, não há alegria. A pessoa tem tudo, mas olha ao seu redor e diz assim, eu não tenho nada. É muito esquisito, mas esta é a pura realidade. Porque sem comunhão com o Pai, o que permanece é um vazio. O que passa a existir na pessoa é um vazio, um medo. Não tem mais a convicção, não tem mais a segurança, não tem mais a paz que excede todo entendimento. Embora tenha tudo que esse mundo pode oferecer. Agora em Mateus, capítulo 16, versículo 26, diz assim, Jesus falando ainda, pois que aproveitará o homem? Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus faz uma pergunta, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos repete o que Jesus falou. Ele diz que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Lucas escreve a mesma coisa. Diz que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder-se ou causar dano à sua alma. Então Jesus está dizendo, do que adianta ganhar dinheiro, fama, fãs, carro, casas e perder a comunhão comigo, se perder na vida, não tem mais convicção, não tem mais comunhão, do que adianta isso? Do que adianta? Não adianta. Não adianta. Você conhece a história do filho pródigo, né? Lucas, no capítulo 21, Lucas conta a história de três pessoas ou três situações de algo perdido. Ele conta que uma mulher perdeu uma moeda, procurou com muita força e quando encontrou essa moeda, ela fez uma festa. É interessante que ela fez uma festa para comemorar o encontro da moeda. Quer dizer, ela gastou mais dinheiro para fazer a festa do que valia a moeda. Ele conta também que o pastor tinha 100 ovelhas, uma se perdeu e ele foi atrás da ovelha. Por que ele foi atrás da ovelha? Porque a ovelha não sabe voltar sozinha. A ovelha não sabe o caminho de volta. A ovelha não foi feita a imagem e semelhança de Deus. Então ela precisava mesmo dessa busca. A moeda também não sabe voltar sozinha. Então por isso que a mulher teve que procurar. Mas quando o Senhor Jesus conta a história do filho pródigo, ele diz que o filho pródigo caiu em si e disse, eu vou voltar. No texto ali não diz que o pai foi buscar o filho pródigo que se perdeu. Não diz que o pai foi buscar. O pai buscou o filho conscientizando ele. Porque ali é a figura de Deus e do filho, afastado do pai. Então o pai, na pessoa do Espírito Santo, conscientiza a pessoa de que precisa voltar. Mas ele não vai buscar. O filho tem que voltar. Olha o texto aqui, Lucas capítulo 15, versículo 16 ao 19. Diz que ali no chiqueiro dos porcos, desejava ele, o filho, fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. É muito sério isso. Mas ninguém lhe dava nada. Na aplicação, o índice não perdeu os bens que o filho pródigo perdeu. Mas ele está tentando aceitação, amor, compreensão, perdão, amizade, lealdade com as alfarrobas do mundo. Mas o mundo é cruel, as pessoas não têm.
As pessoas não têm para dar o Whindersson o que só Deus pode dar, que é alegria, paz, mansidão, domínio próprio, sentido da vida. Ele está se alimentando do mundo, achando que o mundo vai saciá-lo, mas não vai, nunca irá. Ele é apenas um jovem de 30 anos que vive angustiado e internado num hospital psiquiátrico. Ele está vivendo o melhor momento da vida dele. Você sabia que o Whindersson está vivendo o melhor momento da vida dele? Sabe por quê? Porque é o momento de que, uma vez ele abrir no coração, chegará consciência pelo Espírito Santo, a consciência da necessidade da comunhão com Deus, a necessidade da volta. Se fechar o coração, fica muito mais difícil. Mas se abrir o coração, chegará a consciência da necessidade da comunhão com Deus. Então ele está vivendo um momento maravilhoso, que é o momento da dependência. Se ele depender de Deus agora, ele vai ter paz como um dia já teve quando tinha comunhão com Deus. Então, caindo em si, olha o filho pródigo, ele caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Agora, olha o que o versículo 19 diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o Senhor. Então, o pai não foi buscar o filho, mas o pai conscientizou o filho. A consciência era o pai falando com o filho. E ele, consciente, caindo em si, disse: eu vou me levantar e eu vou voltar. Então, aquele hospital psiquiátrico é o chiqueiro, entenda receba com maturidade o que eu estou te falando. Aquele hospital psiquiátrico é o chiqueiro dos porcos do filho pródigo. O Whindersson, nesse momento, naquele hospital, ele tá meditando. Tomara que ele esteja meditando. E tomara também, a minha torcida e a nossa oração tem que ser, que ele caia em si, lá no seu chiqueiro dos porcos, que é naquele lugar de solidão, de dependência, e diga assim: quando eu estava na presença do meu pai, eu tinha paz, eu tinha alegria, eu tinha motivação, eu tinha sentido, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha a presença do meu pai. E que ele se levante, diga: vou me levantar e eu vou voltar e vou dizer ao meu pai: pai, eu pequei me afastando do Senhor. E não sou mais digno, porque nós nunca fomos, não somos, nunca seremos dignos por nós mesmos de sermos chamados filhos de Deus. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que através dele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Nós somos justos, como diz Romanos 5, justificado, pois mediante a fé nós temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só temos paz com Deus porque Jesus conquistou isso para nós. Então, que o índio se conscientize e diga: eu não sou digno de ser chamado de filho. Mas o Espírito Santo vai falar assim: Deus fez você digno por causa do sacrifício de Jesus. Então, ele está vivendo o melhor momento da vida dele. Tomara que ele se conscientize e diga: vou me levantar e vou estar com o meu pai. O pai não foi buscar o filho, porque o filho sabe voltar. Que primeiro ele volte no coração e depois volte a ter a comunhão com Deus e o congregar, como diz a Bíblia. Não deixe de congregar, como é costume de alguns, ainda mais vejo que o tempo se aproxima. Não é tempo de nós brincarmos de ter fé. Não é tempo de nós brincarmos de ser cristão. É tempo de nós intensificarmos a nossa comunhão, o nosso serviço à igreja, porque Jesus está voltando. Mas até Jesus voltar, tem muita coisa que Deus deseja fazer em nós e através de nós. Que o Whindersson se conscientize disso e use a sua influência para ser uma influência dos céus na terra. Uma influência na terra com a influência dos céus. E que o Espírito Santo encontre no coração dele a liberdade de conscientizá-lo disso, de que ele precisa do Pai. Vamos orar pelo Whindersson, vamos orar pela vida da família do Whindersson, principalmente pela vida dele, para que o Espírito Santo encontre no coração dele espaço para conscientizar de que ele é um pródigo e precisa se levantar e voltar para o Pai. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.